Bom, e agora sim a gente conversa com o Luiz Kawaguchi sobre a guerra na Ucrânia e sobre especificamente esse contra-ataque hoje do exército ucraniano em Bakhmut, a cidade mais disputada da guerra. Boa noite, Kawaguchi. Boa noite, Bruno. São 9 meses de combates intensos nessa pequena cidade que tem uma tradição aí de mineração, mas ela não tem nenhuma importância estratégica, só que tem uma importância simbólica muito grande, exatamente por isso, porque tropas ucranianas e russas estão disputando ela há mais de 9 meses. E o que aconteceu é que, no começo desse ano, as tropas ucranianas quase ficaram cercadas nessa cidade, porque os russos atacaram pelo sul, pelo norte e pelo leste. Então, analistas militares chegaram a dizer que isso se tornaria aí até uma armadilha para os ucranianos e eles teriam que se retirar da cidade. Mas não foi isso que aconteceu. Os ucranianos continuaram resistindo, para isso tiveram que mandar as suas melhores tropas para aquela região. E agora, quando esperava-se até que os russos acabassem essa conquista, eles já tinham até 80% da cidade nas mãos, os ucranianos conseguiram fazer esse contra-ataque que foi muito significativo. Eles tomaram mais de 2 quilômetros dentro dessa cidade. Se você pensar que é uma cidade pequenininha, isso faz muita diferença. Mas a maior parte dela ainda continua nas mãos dos russos. E há até uma guerra de narrativas de como que isso aconteceu. O próprio russo Yevgeny Prigozhin, ele é o líder do Wagner Group, aquele grupo de mercenários que está há meses tentando tomar Bakhmut. Ele está numa briga interna com os generais russos. E enquanto o Kremlin falou que os generais, principalmente em posições ao sul da cidade, eles retraíram e reagruparam as suas tropas em uma posição mais segura, que é mais fácil de defender, o Prigozhin falou que não. Na verdade, isso aí tem um nome, é a retirada. Os russos bateram em retirada ali no sul da cidade. A gente vê aí o Prigozhin falando com seus subordinados. Então, houve uma retirada da Rússia, os ucranianos conseguiram retomar território, mas não significa que a sorte está mudando. A maior parte dessa cidade continua nas mãos dos russos. Quando eu estive lá em dezembro do ano passado, a maior parte estava nas mãos dos ucranianos. Ela já estava bastante destruída. Agora, pelas imagens que a gente vê, imagens como essa daí, pouco sobrou dessa cidade de Bakhmut, mas aparentemente vai continuar uma luta feroz, porque, como eu disse, é mais uma questão agora de orgulho, uma questão de simbolismo, quem vai ficar com essa cidade. Um ataque foi registrado na cidade invadida de Luhansk, no leste da Ucrânia. E a questão, Kawaguchi, é que ela fica a mais de 90 quilômetros da linha de frente. Como é que os ucranianos conseguiram bombardear tão longe? É isso que está intrigando os analistas militares. Há algumas hipóteses. Luhansk é a cidade que fica mais a leste, é a província que fica mais a leste da Ucrânia, aquela que está mais perto da Rússia, e ela já está há bastante tempo aí nas mãos dos russos. E foi vista aí uma coluna de fumaça que tomou os céus, aí foi nessa sexta-feira, e ela aconteceu exatamente a 90 quilômetros, como você mencionou, Brown, 90 quilômetros da linha de contato entre os dois exércitos. A questão é que o míssil que tem maior alcance dos ucranianos é um míssil que foi fornecido pelos americanos e ele é lançado por aquele equipamento chamado de HIMARS, que é o lançador de mísseis de alta mobilidade. Só que o alcance máximo dele é de 80 quilômetros. Então, como é que chegou aí 10 quilômetros a mais? Uma hipótese é que já estejam na Ucrânia os mísseis Storm Shadow que os britânicos doaram, afirmaram ainda essa semana que doariam para os ucranianos. É um míssil que é lançado de aviões de caça e tem um alcance de mais de 250 quilômetros. Então, uma hipótese é que quando os britânicos fizeram esse anúncio, na verdade, os mísseis já estavam dentro da Ucrânia. É normal que isso aconteça, já aconteceu com diversos outros equipamentos militares. Quando o Ocidente diz que vai mandar, quer dizer que já está lá dentro, porque eles não querem que os russos tentem interceptar a chegada desses equipamentos. Outra hipótese é que os ucranianos tenham usado um míssil de fabricação própria, o míssil Netuno, que é um míssil que é usado para afundar navios.
Inclusive, o navio Capitânia da Rússia, o Moscou, teria sido atingido por esses mísseis Netuno. Então, o que os ucranianos poderiam ter feito é fazer uma adaptação para que um míssil que é usado para ser lançado contra um alvo no mar, ele pudesse ser lançado contra um alvo em terra. E a gente não pode descartar também que tenha sido uma ação de sabotagem, mas o mais provável é mesmo um ataque de mísseis. Isso é importante porque mostra que cada vez mais a Ucrânia tem mais capacidade de atacar cada vez mais para dentro das linhas de defesa russas. Isso não é território russo ainda, gente, isso é território ucraniano que foi invadido. Tá certo que a Rússia falou que anexou, mas na prática ninguém reconheceu isso. Então os ucranianos não estão atacando dentro da Rússia, estão atacando dentro do próprio território que foi tomado deles. E o porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, contradisse o chefe, o presidente Vladimir Putin. Como é que foi isso, Kawaguchi? Bruno, você sabe que tem uma guerra de informações que acontece junto com a guerra de fato. No começo da guerra, o presidente Putin afirmou que o que ele não chama de guerra, né? Ele chama de operação militar especial. Ele disse que, na verdade, os objetivos dessa operação da Rússia era libertar cidadãos aí de etnia russa que estariam sendo oprimidos pelo governo ucraniano. Então ele falou naquela época, a nossa guerra não é contra o povo ucraniano, a nossa guerra é contra esse governo. Até aproveitou, até chama até hoje o governo do presidente Volodymyr Zelensky de nazista, o que é uma grande mentira, é só propaganda de guerra, gente, isso daí não é mentira, se vocês ouviram, isso é propaganda de guerra. Então, o que aconteceu? No começo, os russos falavam, a gente não está em guerra contra os ucranianos. E agora o Peskov falou, não, nós estamos em guerra sim contra os ucranianos, contra o povo ucraniano. Então, não é só uma contradição do que o presidente Putin falava, mas mostra aí que a Rússia subiu o tom, não está mais preocupada em ganhar aí os corações, ganhar o apoio do povo ucraniano. Eles só estão querendo ganhar de alguma forma essa guerra. E isso tem a ver com a nova abordagem que os russos estão fazendo, que é uma abordagem que não é voltada para os ucranianos, como no começo da campanha, ele queria aí ganhar o apoio dos ucranianos, porque achava que seria fácil invadir e depois era só uma questão de ganhar o apoio dos ucranianos. Agora os russos estão voltando a sua propaganda para o seu público interno. Então o discurso agora é o seguinte, olha, nós não estamos lutando contra a Ucrânia, nós estamos lutando, na verdade, contra toda a OTAN, a Aliança Militar Ocidental. É uma interpretação, sim, porque sem o apoio da OTAN seria praticamente impossível para os ucranianos resistirem por tanto tempo às ofensivas russas. Então não está de todo incorreto essa narrativa dos russos. Mas ela tem um objetivo específico, que é mobilizar o público nacional russo e falar, olha, nós estamos agora, nossa própria existência como russos está ameaçada porque a OTAN quer acabar com a gente. Aí dessa forma ele continua tendo altos índices de aprovação à guerra dentro do território russo. Esse é o objetivo da propaganda de Moscou. Ok, Luiz Kawaguchi, valeu, obrigado, como sempre, pelas informações, Kawaguchi. Boa noite e um bom final de semana. Boa noite e bom fim de semana.